Seguimos ao vivo aqui com Entre Nós. A gente trouxe agora há pouco para vocês a informação da aprovação do nome de Gabriel Galípolo, indicado à presidência do Banco Central. Ele foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado por unanimidade, 26-0. Ele assume, portanto, agora tem que passar pelo plenário do Senado por mais uma votação, mas tudo indica que será uma votação também fácil e favorável a Galípolo, e ele assume a presidência do Banco Central em janeiro do ano que vem, quando Roberto Campos Neto deixa a função. A gente agora vai entender e repercutir um pouco da fala do que disse Galípolo hoje no Senado, com uma convidada, é a Alessandra Ribeiro, economista, sócia da Tendências Consultoria, que está aqui com a gente. Boa tarde, Alessandra. Obrigada por aceitar nosso convite. Juliana Rosa não está entre nós, mas muito bom poder te ouvir aqui hoje. Bem-vinda. Obrigada, Adriana. É sempre um prazer, agradeço o convite. Quero começar perguntando sobre a independência de Galípolo, Gabriel Galípolo, à frente do Banco Central. Ele, assim que começou a sabatina, falou sobre esse assunto, porque havia, claro, a expectativa de que fosse cobrado em relação a isso, já que ele foi braço direito de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, já que foi da equipe de transição do governo Lula, antes mesmo da posse do presidente Lula. Então, eu queria que você avaliasse para a gente se, de fato, ele foi convincente e se a expectativa do mercado é de que haja essa independência. Esse é o ponto mais sensível, de fato, né, Adriana? Assim, essa é a grande dúvida do mercado, se esse Banco Central, que vai ter a maioria dos seus membros, né, indicados pelo atual governo, de ser uma instituição, de fato, independente na condução das suas agendas, mas especialmente em relação à condução da política monetária. As respostas do Galípolo foram na direção de sempre seguir critérios técnicos para as tomadas de decisões, né, especialmente em relação a juros. Então, acho que, de forma geral, as respostas vieram em linha com o esperado, né, de um BC técnico, pautado realmente pelo sistema de metas de inflação, tanto é que várias vezes, né, ele reforçou que o objetivo é perseguir a meta de inflação estabelecida, né, que é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, de forma geral, as respostas vieram alinhadas com essa expectativa de independência. Agora, o mercado, né, eu acho que ele só vai comprar mesmo e reduzir os seus receios em relação a esse novo Banco Central com as decisões efetivamente. Vai ser no dia a dia, após cada decisão, vendo se as decisões realmente foram pautadas por critérios técnicos ou se mostraram aí algum tipo de viés, né, que poderia vir de alguma potencial influência política. Oi, Alessandra, aqui quem fala é Renan, prazer conversar com você. Eu queria te perguntar sobre quais são os temores exatamente do mercado. Gabriel Galípolo passando agora pela sabatina, aprovado, assume ano que vem, e aí o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai ter maioria de indicados do presidente Lula. Isso ajuda a assustar o mercado, amedrontar o mercado, é isso? Olá, Renan. Pois é exatamente esse o medo principal, porque a Constituição do Banco Central vai ter sua maioria com indicados do atual governo. E nós sabemos que além, né, do presidente, agora Galípolo, né, que provavelmente vai ser confirmado aí no plenário do Senado, mas há 3 novas indicações, né, a substituição do próprio Galípolo na diretoria de política monetária, e há 2 novos nomes também que vão ter que ser indicados para 2 outras diretorias. Então, eu acho que tem também essa expectativa de quem vão ser esses 3 nomes. Então, daí, eu acho que o mercado também vai entender os sinais e depois, acho que no dia a dia, né, como eu comentei das decisões do Copom, realmente testar aí o Banco Central e ver se o Banco Central está seguindo os critérios técnicos, está perseguindo, de fato, a meta de inflação estabelecida e não está tendo nenhum viés nas suas decisões, né? Então, é exatamente esse o receio. Bom, Alessandra, Eduardo aqui conversando contigo agora, eu queria perguntar, porque é a primeira vez que a gente está passando por esse processo, né, de um Banco Central independente. A gente já teve a indicação de um presidente com o Roberto Campos Neto e agora a gente está tendo justamente essa substituição. Será que a gente também não está tendo alguns temores justamente por essa novidade? A gente nunca viu isso no Brasil, né? Antes os presidentes entravam e mudavam ali a sua equipe no Banco Central. Perfeito, é isso mesmo, Eduardo. Boa tarde.
tem uma novidade, né, realmente um processo novo que estamos vivendo, né, com a independência, de fato, formal do Banco Central, e com essas mudanças de mandato, né, da instituição, justamente para não coincidir com, né, o governo do momento, que eu acho que, de fato, essa é a melhor prática quando a gente pensa numa instituição de Estado independente. Então, o Brasil, de fato, está lidando com essa novidade, vendo como é esse movimento, como é essa transição, se ela é suave, né, se as agendas que estão em curso e todo o operacional técnico do Banco Central, ele continua imperando, mesmo com essas mudanças de mandato no meio do caminho. Então, sim, tem essa novidade, mas além da novidade em si, acho que tem um receio pelo passado que tivemos, né, especialmente durante aí, os próprios governos do PT, seja com o próprio presidente Lula, seja com a presidente Dilma lá atrás, que tivemos, sim, pressões significativas sobre o Banco Central, né, inclusive muito forte durante a presidência de Dilma. Então, há um receio do mercado em relação à indicação da maioria desses membros com um governo, sendo um governo de esquerda. Então, eu acho que é esse também o outro receio. Alessandra, a gente falou dos receios do mercado, das desconfianças que com o tempo elas podem, enfim, se dirimir, mas eu queria agora falar do cidadão comum, do bolso de cada um de nós, que, na verdade, esse assunto às vezes passa distante das pessoas, mas o que interessa para todos nós é a inflação e o quanto da inflação corrói o bolso das pessoas, o poder de compra das pessoas. Nós estamos com uma meta de 3% de inflação, podendo chegar a 4,5%. Ora tem pressão de inflação pelos alimentos, ora pelos serviços, mas a inflação está sendo controlada. E, no entanto, Galípolo disse que o sistema de desinflação, usando o economês dele, mas o sistema de desinflação seria lento, custoso, oneroso, sinalizando um conservadorismo com a taxa de juros, ou seja, manutenção de juros mais altos para conseguir vencer a inflação. Você considera que a trajetória será essa mesmo, de juros mais altos por mais tempo, até começando 2025, ainda com juros mais altos, para a gente não perder o controle dessa inflação? Pois é, Adriana, é esse mesmo o quadro. Nós esperamos mesmo a continuidade do movimento de alta de juros pelo Banco Central. Ele já fez, né, esse primeiro movimento de alta de 25 pontos. Nós esperamos uma aceleração desses juros, então com 2 altas de 50 pontos e mais uma alta final no começo do ano que vem de 25 pontos. O próprio Galípolo colocou hoje, né, durante lá o processo no Senado, que a economia segue muito robusta. E, de fato, né, a gente tem observado os números mais recentes da economia brasileira e a gente tem uma atividade aí significativa, né, bastante aquecida, e o problema, né, o lado, isso é bom, né, como ele até mesmo falou, e de fato é positivo, mas tem um risco dessa atividade muito aquecida implicar em inflação mais elevada, que corrói de maneira significativa o poder de compra das famílias, né, e é de todas as famílias, mas obviamente com um peso mais significativo nas famílias de mais baixa renda. Então, para evitar esse processo, né, de recrudescimento da inflação, o Banco Central está subindo os juros agora para esfriar essa atividade econômica e garantir que a inflação convirja para a meta, lembrando que a nossa meta é 3%. A nossa estimativa para a inflação esse ano é de 4,2%, ainda fica dentro da banda, né, o limite superior da banda é 4,5%, mas tem um processo aí, um trabalho a ser feito pelo Banco Central para não só evitar que essa inflação seja mais alta, mas garantir que essa inflação convirja nos patamares de 3%. Alessandra, queria te pedir uma análise bem quente dos dados agora do mercado. A gente falou no começo do Entre Nós, o Ibovespa operando em baixa de 0,41% agora, 131.471 pontos. O dólar comercial em alta de 0,67, valendo R$ 5,52. Tem relação com o que está acontecendo lá em Brasília, na Sabatina. A gente trouxe dados da Ásia, de medidas de estímulo econômico da China que tinham desagradado o mercado, mas aqui internamente, essa escolha de Galípolo, a Sabatina, tem influência? E como é que você imagina que o mercado vai fechar hoje? Então, na verdade, Renan, eu acho que o peso principal hoje tem a ver com a frustração em relação aos estímulos chineses.
havia uma expectativa que após uma semana aí de feriado, né, na economia chinesa, fossem anunciados estímulos parrudos para a atividade econômica por lá, observado uma queda importante de preços de commodities, então isso nos afeta diretamente, aqui pensando em bolsa e câmbio, né, porque nós temos uma moeda que é muito ligada a esse movimento dos preços das commodities. Então eu diria que esse é o movimento predominante hoje, e também estamos vivendo um pouco uma reavaliação dos juros nos Estados Unidos, com dados muito fortes da economia americana, né, especialmente do mercado de trabalho na última semana. O mercado está reavaliando o ritmo de queda de juros pelo Banco Central americano, no sentido de ser um processo mais gradual. Então, isso também nos influencia. Em relação ao Galípolo, acho que os efeitos são muito limitados. Eu não vejo, principalmente para os juros futuros, nenhum impacto mais expressivo de alguma fala dele. Teve um ponto específico que gerou alguma volatilidade, mas eu acho que, no geral, não foi algo que a gente pode justificar como um grande movimentador de preços de ativos, especialmente de juros futuros. Esse ponto que gerou mais volatilidade? Isso, então, Adriana, é um ponto que ele falou que foi, enfim, entendido que o Banco Central não pode passar a ideia de que vai virar as costas para um governo democraticamente eleito. Então, isso, né, o mercado olhou e falou assim, que frase é essa? Um ponto de interrogação. Justamente. Então, uma frase que caiu, mas não pode virar as costas, é uma instituição independente, uma instituição de Estado, não tem a ver com o governo do momento. Então, isso gerou, pontualmente, quando foi falado, né, uma volatilidade no mercado, especialmente nos juros futuros, mas que depois acomodou com as falas posteriores aí do Galípolo. E só para a gente concluir, Alessandra, teve um outro ponto da fala dele, que agora você citou esse e eu me lembrei, que ele falou que ele defendeu que o Banco Central sequer participasse da votação, da decisão da meta de inflação no país, que hoje é pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional, formado pelo Banco Central, presidência do Banco Central, ministro da Fazenda e ministro do Ministério do Planejamento. E ele disse que o Banco Central não precisaria nem participar dessa decisão. Ele é o órgão que teria que apenas executar. Isso como é que caiu no mercado? Essa é uma visão que eu acho que assim, o mercado não entende como um problema. É claro que o Banco Central, por ser um operador, né, faz sentido também participar na minha avaliação. Mas o que ele quis mostrar é que o Banco Central ele pode ser completamente independente desse processo da definição, que a função dele é perseguir a meta estabelecida, qual seja ela, né, para mostrar realmente uma total independência do Banco Central nesse processo. Então, acho que isso não é um ponto de sensibilidade para o mercado. Mas, de qualquer forma, acho que dada a importância do processo inflacionário na economia brasileira e o próprio papel do Banco Central como operador, eu ainda vejo a participação do BC, né, do Banco Central, como importante nesse processo. Tá certo. E de qualquer forma, se houvesse uma mudança nesse sentido, teria que ser uma mudança, inclusive, na legislação, porque a regra atual é que o Banco Central, a presidência do Banco Central seja um voto nessa escolha, nessa decisão de qual meta de inflação nós vamos perseguir. Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria, muito obrigada por estar aqui entre nós, trazendo aí a sua visão, sua experiência num dia importante com a aprovação de Galípolo até agora na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A Juliana Rosa não estava aqui, mas acho que a gente fez o dever de casa. Mas foi ótima conversa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, até a próxima.